Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram por suas ações, ideias, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel. E hoje eu tenho a grande satisfação de trazer aqui e receber no nosso estúdio ele que é fundador do grupo Anhanguera Educacional, que compõe hoje uma das maiores instituições de ensino superior do mundo, com mais de 1 milhão de alunos de ensino superior. Ele é visionário, revolucionário do sistema de ensino superior e considerado um ícone do empreendedorismo no segmento de educação. O professor Carbonari está aqui comigo hoje. Bom, tudo bem, professor? Tudo bem. Maravilha. Agradeço a oportunidade. Vamos discutir alguma coisa sobre educação, né? Exatamente. A gente já fez um outro programa sobre empreendedorismo e agora a gente vai falar um pouquinho sobre educação. Você que é escritor também, na verdade, e tem a biografia do seu livro Educação S.A., e aqui a gente tem toda a trajetória sua, desde o início, quando você fundou a Anhanguera Educacional, e as suas ideias, a sua visão sobre a educação no Brasil e também com insights sobre o mundo. Então, é um bate-papo muito legal, interessante. Educação está, acho que, no cerne de toda a sociedade. A gente vai trocar umas ideias sobre isso. Mas antes, Paula, vamos iniciar com os anúncios do nosso patrocinador, a Euromotors BMW. Euromotors BMW é o nosso patrocinador. Eles estão instalando uma loja conceitual aqui em Jundiaí, na Avenida La Torre. É uma loja que vai ser inaugurada agora, final de maio, início de junho. Essa é a previsão. Uma loja que contém um desenho totalmente diferente. São vários ambientes e a ideia é ter a experiência do consumidor e cliente fã da marca. Então, enquanto o cliente ele aguarda o atendimento, ele pode usufruir de diversos serviços, como, por exemplo, coworking. Ele pode trabalhar na loja, ele pode frequentar o salão de beleza, de cabeleireiro, que vai ter também na loja. Ele tem um simulador ali. Então, é um espaço bem agradável, bem amplo, um projeto inovador. A Euromotors foi a vencedora do projeto aqui de instalar uma nova loja da BMW em Jundiaí. Esse projeto realmente é muito inovador. Passando aqui um tour virtual. Uma loja grande que fica numa esquina da Avenida La Torre. Aí está, Euromotors BMW, muito sucesso para Euromotors, bacana. Professor Carbonari, você é um ícone da educação brasileira, fundador de um dos maiores grupos educacionais, que é a Anhanguera Educacional, e nessa sua trajetória iniciou como professor, né? E certamente para fazer uma trajetória dessa, tão bem sucedida e que ficou tão grande, tem uma dimensão tão grande, você tem uma visão e pensamentos bem cristalinos, bem formados, bem digeridos e bem sólidos a respeito do tema central do seu empreendimento, que é a educação. Então eu gostaria de, num bate-papo totalmente informal, a gente trocar algumas ideias sobre a sua visão a respeito de educação, como é que você enxerga o cenário atual, como é que veio o desenvolvimento da educação e o que a gente precisaria e poderia fazer no Brasil e até em outros lugares, para a gente extrair o melhor desse tema importantíssimo que é a educação para a nossa sociedade. Bom, muito bem, eu agradeço a oportunidade, né, de ter esse bate-papo com você, com os seus ouvintes. Eu comecei minha carreira de professor quando eu estava no segundo científico, segunda série do colegial, porque eu dava aula particular para o primeiro. E eu adorava matemática, então eu conhecia um pouco mais e ensinava. Aí quando fui para o terceiro científico, chegou a hora do vestibular. Eu estudava em Amparo, e o cursinho só tinha em Campinas. Então meu pai me falou, viu, você não quer estudar em Jundiaí, que é mais perto?
eu vim no terceiro ano, estudei em Jundiaí, no GEVA, e me formei o colegial no GEVA, aqui na Vila Arens. Muito bem. Aí, quando eu fui começar a faculdade, imediatamente eu comecei a dar aula em cursinho, em Campinas. No primeiro ano da faculdade, eu já dava aula em cursinho. Dava, evidentemente, matemática da revisão do colegial, né, para a turma entrar em medicina, engenharia e tal. Então, eu trabalhei as duas, fiquei 5 anos no cursinho, trabalhando. Com aulas e aulas shows, que, sabe, aquela motivação para dar aula em cursinho, não é fácil. Quando eu me formei, isso foi no dia 10 de dezembro de 1973, eu comecei a dar aula em 11 de dezembro de 74, na Faculdade de Engenharia de Itatiba, como professor de cálculo. Então, eu não consegui ficar desempregado, né? Eu me formei hoje e comecei a trabalhar amanhã. Aí, fiz a minha carreira na Escola de Engenharia. Depois de 2 anos, virei chefe de departamento, coordenador do curso, vice-diretor da faculdade e diretor da Escola de Engenharia. Então, eu tive uma carreira de professor e comecei a de gestor. Naquela época, os frades franciscanos do Rio de Janeiro adquiriram o complexo educacional, né, das faculdades Itatiba, Bragança e São Paulo. E eu fui convidado a ser secretário-geral para poder reestruturar a faculdade e transformar de uma simples faculdade isolada em faculdades integradas, uma só. Um só regimento, uma só carreira e tal. Como secretário-geral, consegui fazer isso. E coordenei, no início da década de 80, a transformação de faculdade em universidade. Foi aí que foi criada a Universidade de São Francisco. Foi um projeto meu, com os frades, e aí eles me convidaram para ser o pró-reitor acadêmico desse grupo grande, né? Então, nós tínhamos na época 4.000 alunos, em 2 anos passamos a ter 18.000 alunos. Nossa. Uma expansão bastante forte, uma reforma muito boa, né, estatuto, regimento, currículos e tal. Então, eu fiquei 23 anos na São Francisco. Aí, um belo dia, o Frei Constâncio, né, que Deus o tenha, um grande reitor, me chamou e falou: vem cá, em outubro eu vou fazer sua demissão. Eu falei: pô, velho, um belo pró-reitor desse vai ser demitido. Não. Você está na hora de procurar fazer a sua faculdade, seu empreendimento. Tá bom, isso aí no começo do ano, então. E, por coincidência, um vice-prefeito da cidade de Leme, Geraldo Macarenco, médico, veio uma noite na minha casa e disse: você não quer fazer uma faculdade para nós lá? Eu falei: mas para vocês? Ele falou: não, eu te dou o prédio e você faz uma faculdade para você. Aí começou a nascer a faculdade em Anguera. Então, nasceu lá, em 94, quando foi 95, 96, o frade me chamou e falou: ó, vou fazer sua demissão, você já tem seu negócio lá, vou pagar tudo direitinho e tal. Eu falei: tá fechado. Eu já tinha meu negócio, né? Aí, quando ele acertou todas as contas comigo, ele falou: ó, vem cá, agora vamos fazer um novo contrato de 2 anos, você vai me dar consultoria auricular. Auricular. Eu tenho dúvidas, eu ligo, você fala como é que faz, tá bom. Então, eles estavam na reunião no Conselho Universitário. Qual o tema? Tema não sei o que, tal. Ele ligava para mim: Carbonari, o que você acha? Voto sim ou voto não? Então, eu fui um consultor pessoal auricular dele, né, por 2 anos. Foi justamente esses salários que eu ganhei esses 2 anos que eu consegui fazer a primeira faculdade em Anguera. Então, foi uma intervenção divina no meu negócio. E a partir daí as faculdades foram crescendo e fez uma história muito bonita. Abriu capital. Abriu capital na Bolsa, né? Chegamos a ter 60 campos em 56 municípios diferentes. Então, o crescimento foi bastante grande. Evidentemente, baseado em algumas ideias, né? Currículo mais enxuto, preço mais acessível, um programa de livro-texto para integrar todas as disciplinas, você ter o controle do aprendizado. Porque na minha instituição na época, e hoje muitas fazem isso, o professor dava o que queria. Na nossa não. Ele ensinava e dava o assunto que o projeto pedagógico mandava dar. Não é ir lá de mão no bolso: não, agora eu vou ensinar para vocês. Não. O que está programado para hoje? Claro, tem que ter uma ordem ali. Então tem que ser sistêmica. Sistêmico, né? Processo. E isso aí, o sucesso foi muito grande. Organizou um complexo de faculdade, cresceu, e na área de investimento nós somos uma bolsa de valores, né? Conseguimos um sucesso no IPO. E aí 13 para 1, né, Carbonari? 13 para 1, candidato. 13 para 1. Isso em Nova York, 13 fundos para 10%. É um negócio. Então é grande. Mas foi um grande sucesso, né? Até hoje aí.
Aí em 2014 nós fizemos uma fusão com a Croton Educacional, Com outro a Anhanguera, gigante, mais outro- Croton, quer dizer, as duas primeiras do Brasil se uniram. Aí sim nasceram 1 milhão de alunos, 1 milhão. que tem até mais, é a maior do mundo até hoje. Aí eu saí para fazer outros negócios, né? E continuando na área de educação. Pois bem, nesse intermédio, eu tenho que confessar a vocês o seguinte: em 2016, o senhor presidente da República me convidou para o Conselho Nacional de Educação, em Brasília. São 25 membros de todo o país, de várias áreas, né? Mas são conselheiros, mandato de 4 anos. Eu fiquei de 2016 a 2020. O Conselho é um órgão deliberativo, normativo, né? E estava em gestação há mais de 8 anos um projeto chamado Base Nacional Curricular Comum, que é a base curricular do colegial para baixo, né? Do ensino médio para baixo. E não andava, e não andava. Aí, como estava, vai na pauta, sai da pauta, o presidente não quer, o outro não gosta, o ministro mandou deixar. Nós pegamos 2, 3 conselheiros, vamos tocar esse negócio aí. Vamos. E eu sou correlator do processo, junto com a conselheira Maria Helena Guimarães de Castro, de Campinas, que foi secretária de Educação aqui em São Paulo, e conseguimos fazer a BNCC. A BNCC, no ano 2000, foi publicada, mas para os estados se organizarem para 2022 agora. São Paulo está pronta, Minas está pronta, o Rio. Agora tem um monte de estados que ainda não conseguiram traduzir aquilo em realidade pelos seus conselhos estaduais de educação. E ali vem um grande problema e uma grande diferença. Até essa geração atual, toda escola se baseava em ensino. Eu, professor, ensino para você, aluno. Eu subo no palco, você fica sentado aí embaixo. A partir de agora, com a mudança pedagógica do mundo, não se fala mais em ensino, se fala em aprendizagem. Quer dizer, o aluno aprende, eu sou um orientador da aprendizagem dele. Eu não vou dar o conteúdo, descarregar na cabeça dele. O sujeito educacional é o aluno. É ele o sujeito. Então, eu tenho que armar os meus meios, minhas estratégias, para fazer com que ele se descubra, quem é ele, etc, etc. Pois bem. Então, a BNCC está em vigor, alguns estados já colocaram em prática, a pandemia segurou 2 anos, evidentemente, mas ele não é mais baseado só em conteúdo. As bases nacional curricular do estado hoje é baseada em conteúdo, em competência e habilidade. Sim. E a BNCC, conteúdo, a gente chama de saber. A competência é saber fazer. E a habilidade é saber fazer bem. Então, e no conselho também, tem doutos e doutores, né? Tem aquele que é mais douto do que doutor. Alguns doutores são mais que doutos. E a gente brincava muito, tinha amizade, muita gente, na área da educação, todos, né? E alguém lá não entendeu. Eu não entendi essa diferença aí. Saber fazer e saber fazer bem. Então é o seguinte, eu tinha que dar um exemplo mais chato, né? Eu me lembro até hoje. Falei, minha gente, vou pedir a palavra. Vocês sabem o que é fração? Levanta a mão quem sabe. Eu. Todo mundo sabe o que é fração. Isso é conteúdo. Agora, quem sabe somar fração? Levantaram a mão uns 8. Ah, eu não lembro, esqueci, ok? Bom, tudo bem. Então, veja bem, vocês sabem, mas não sabem fazer. Vocês têm conteúdo, mas são incompetentes. Isso era em Brasília? Brasília, no conselho. Aí aquela meia dúzia que levantou a mão, que sabe o que é fração, sabe como somar fração, eu tinha que fazer a pergunta fatal, né? Para ver se ele é habilidoso. Vocês sabem somar fração de cabeça? E ninguém levantou a mão. Eu sei, eu trabalhei muito nisso, tá? Quer dizer, o único habilidoso que sou eu, então. Quer dizer, eu tenho saber fazer e sei fazer bem. Não, então vamos refazer o conceito aqui. Então toda a base nacional curricular, ela tem uma parte de conceito, uma parte de competência e uma parte de habilidade. Por quê? Com isso, a ideia dos conselheiros é que a nação brasileira educacional se mova em direção ao futuro. Porque o mundo trabalha com competência. Né? O estado da Califórnia, que cada 15 minutos sai uma invenção nova. Sai uma startup, é uma fintech. Por quê? É saber fazer, aplicar a sua ideia, colocar o conteúdo em ação. Isso é competência. Olha bem, então você vê o mundo todo cheio de edtech, startech, fintech, essas novas empresas, e até virar unicórnio, né? Eles começam com 100 mil e já vale 1 milhão no dia seguinte. Às vezes 1 bilhão. Unicórnio, 1 bilhão. Claro, claro. Qual é a grande preocupação hoje que tem os bancos?
é que as fintechs estão se transformando em bancos digitais. Exato. Não precisa de sede, não precisa de caixa, né? É tudo por sistema de pagamento eletrônico. Então, celular. Então, os grandes bancos, que a legislação antigamente obrigava que tivesse prédio, capital, ativo, esses novos não precisam disso. Eles têm o quê? O meio de comunicação e a moeda que corre. Evidentemente, a evolução hoje, a própria informática, né? A grande base dela é o arquivamento em nuvem, que são grandes locais, evidentemente. Não está na nuvem ali, né? E o que acontece? Quando você trabalha em nuvem, você começa a pensar em nuvem. Vou dar um exemplo. Eu tenho, a minha universidade é assim, por exemplo. Eu não tenho mais secretaria para emitir diploma. Eu fiz um convênio com a Universidade de Paris, que ela tem uma fintech lá. O meu aluno entra no sistema, ele tem o número dele, se formou. Eu dou atestado aqui, se formou, defendeu a dissertação, tal. Ele imprime o diploma na casa dele. Olha, vem que da legal. França. Agora, ele só pode uma via, né? Porque no Brasil, o diploma só tem uma via. Se você perder, ele te dá um atestado que você teve o diploma. O diploma é um só. Como diz o americano, diploma é coisa de pôr na parede. O que vale é o histórico escolar, né? O que você fez. Então, hoje, a secretaria foi para a nuvem. Esse janeiro agora, já foi inaugurado o e-cartório. Não sei se vocês já entraram. É um programa de um cartório. Você baixa um programa aqui no celular. Eu ontem passei uma procuração por aqui, uma escritura, obtive a matrícula de um imóvel aqui. A única diferença é que está tudo ali pronto. Você tem que fazer uma gravação via Zoom para ver se é você mesmo. Então, naquele cartório... Atestado de presença, de autenticidade. Mas de qualquer maneira, em 5 minutos, você registra uma planta, você tira uma matrícula de imóvel, faz procuração. Então, note bem, isso tudo está arquivado em algum lugar. Portanto, os cartórios já estão percebendo que não precisam ter grandes salas, muitos funcionários, isso está reduzindo. Então, o que acontece? Banco, caixa de banco, por exemplo, entrar dentro do banco para tirar dinheiro, isso é coisa que já reduziu. Isso é a modernidade chegando. É a informática ocupando o lugar, a rapidez. Então, o depósito em nuvem, o arquivamento em nuvem, em grandes centros de memória, isso é fatal. Está acontecendo, não é irreversível. A coisa vai, anda muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos hoje que eu digo, nós estamos em 2022, há um projeto mundial, que se chama Singularidade. Exato. O que é a Universidade da Singularidade? É um conjunto de pensadores, cientistas, técnicos, engenheiros, etc., que prevêem para 2030 até 2045 a fusão do homem com a máquina. Esse é o ponto de singularidade. Então, quem quer trocar um joelho pode trocar, quer trocar o olho pode trocar, vou trocar o pé, né? Eu vou ter um monte de aparelhagem aí e tal. O que estava faltando era pele. Como é que eu troco uma pele? A Universidade de Londres, no ano passado, conseguiu. A pele é como se fosse uma luva sem fio, ela vai se montando ao teu corpo, assimilando a pele nova. Os robozinhos, né? Hoje na Califórnia tem nanorobôs. Nano quer dizer menor que a cabeça de uma agulha. O que os médicos estão fazendo? Você injeta ele vai lá onde tem um bloqueio, uma trombose, tira o trombo e devolve você. É um cachorrinho no médico. Então acabou a trombose. Ela vai acontecer, mas ela vai ser limpa imediatamente, né? Então esses aparelhos já têm assim muita coisa, né? Ombro de platina, osso, né? Cotovelo, joelho. O homem está se integrando com a máquina. Aí vem a grande pergunta: quais são os empregos desse futuro 2030? 30-45, a coisa está aí, hein? A meninada mais nova aí, 2030, está na esquina. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o que é uma profissão e o que é uma ocupação. A ocupação será um grande local na era da singularidade, nessa era nova, homem-máquina. Então, não vai ter aquele... Eu sou engenheiro civil, eu construo um prédio. Pois bem, tem prédio hoje sendo construído com impressora 3D. O tijolo, a máquina põe tipo, a cola já sai, está pronta a casa. Eu vi uma situação que até foguetes estavam sendo construídos por 3D. Incrível isso. Não tem dúvida. Você fala em energia, né? O petróleo, está uma guerra aqui, uma guerra. O petróleo em 10 anos acabou. Quem precisa dele? Talvez o álcool, o nosso álcool, né, sustentável. A energia solar.
Você põe a placa solar ali, energia ganha 90%. Você fica, gasta 10%. Eólico, talvez? É, eólico também. Quer dizer, tem país aí que é eólico, parou o vento e ficou um mês sem energia. O sol está aí, né? É. Bateria para recarregar e tal. Nos Estados Unidos, o Elon Musk, que é o proprietário do grupo Tesla, de automóveis elétricos, ele criou ele trabalha com muita eletricidade, né? Ele criou uma fábrica que faz telha, placa solar. Então, as placas vão acabar daqui a um ano. Você vai cobrir o telhado, você já faz com a placa solar. Já vem o reatorzinho, já engata na companhia, então o telhado inteiro produz energia. Quer dizer, não vai precisar telha mais. Então a indústria de telha tem que mudar. Quer dizer, o mundo está entrando numa reciclagem onde coisas que eram fixas, boas, não vão existir mais. Telha de barro, tchau. Compra uma telha fotovoltaica, Claro. que hoje é uma grande indústria. Um outro exemplo que é possível e já está acontecendo, esse ano passado para cá, já aconteceu 350 mil pessoas mudaram nos Estados Unidos Norte para a Flórida. Para quê? Primeiro que ninguém aguenta o frio de 0 grau lá, né? Boston, Chicago, Nova York, ninguém aguenta lá. Muito aposentado bem, com 65 anos, não aguenta frio. E o governo da Flórida fez o quê? Quem vier para cá, ele banca as placas solares. Entendi. Por quê? O governo da Flórida não aguenta mais construir usina nuclear. Porque, veja bem, ou o depósito de lixo para tirar o gás. Porque a Flórida é plana, é um grande brejão, né? O Everglades, tem por muita terra. Não tem rio, não tem cascata. Não dá para fazer eletricidade da onde, como faz no Brasil. Faz uma mureta assim, a água jorra, faz eletricidade. Então, a Flórida, que é o estado do sol, né? O Sunshine State, ela está atraindo muito americano rico, que vai viver com mais sol, com eletricidade mais barata e com um meio de vida bom, porque ele se aposenta bem, o americano, e aos 65 anos. Aí ele sai do mercado e o jovem entra. Então tudo isso é bem pensado, né? Bom, essa é uma fase. Agora, no caso da singularidade, essa inclusão homem-máquina, a grande diferença é se vão existir profissões ainda, mas sim ocupações. Todo mundo conhece aqui aquele robozinho que limpa o chão, não tem um robozinho? Você liga ele e vai sozinho. Muito bem. Quem troca o óleo dele, enfermeiro ou engenheiro? Tem que começar a pensar agora. Porque daqui 5 anos, você vai ter o robozinho conversando com você. Aí precisa fazer uma incisão nele. É o médico ou o engenheiro eletrônico? Quem vai fazer a cirurgia nesse ser aí? É o engenheiro eletrônico, não é o médico. Então algumas funções do médico vão variar. Ó, eu troquei minha mão e ela está dura. Precisa de lubrificante. Eu vou no médico? Não, eu vou no engenheiro. Exatamente. Então, a profissão está chegando num pouco. Eu falei lubrificação agora, tem uma cirurgia. Então, essa cirurgia precisa ter um médico e um engenheiro. Um vai cortar, o outro vai parafusar, né? Então, a mudança que está havendo aí está focando para ocupações e não profissões. Eu não sei o que vão fazer os grandes conselhos regionais, né? OAB, Conselho Regional de Engenharia, de Filosofia, porque ali é profissão. Você imagina que é um conselho de engenheiros civis, a profissão não tem mais. Esse conselho morreu. Então a gente tem que entender que a mudança vem, nós temos que nos adaptar a isso. Esses jovens que estão hoje com 18, 19, 20 anos, têm um futuro extremamente diferente do nosso. Aliás, o que diz as notícias todas, né? Mais de 50% das ocupações da próxima década não foram criadas ainda. Bom, você vê um designer gráfico hoje, o que ele faz com as palavras, para você fazer uma aula, não tem nada a ver com um literato, o autor de romance. É uma outra linguagem. Não é digitador. Então, ele é formatador de outra linguagem, de outra forma. São ocupações que estão vindo, mas estão morrendo. Caixa de banco já foi. A secretária executiva, aquela que se ditava para ela escrever. Não, eu faço eu no meu computador. Claro. Então, essas mudanças estão acontecendo de uma forma bastante rápida. Eu digo 2030, 2045, mas você pode pensar 2030, 2050, esses 20 anos, eu acho que algumas fronteiras do mundo vão surgir. Quer dizer, não pense que só a Rússia é culpada lá, não. É que o modus vivendi se mistura. Você não sabe quem é russo, quem é ucraniano. A divisa não é uma cerca, é um espaço. Então, se você está no Rio Grande do Sul, de repente você está no Uruguai.
Você não sabe onde você está. Né? E dependendo da sua função, você faz isso mesmo. Então, as fronteiras devem mudar. O conceito de democracia, ao meu ver, estou entrando em outra área, lógico, o conceito de democracia deve mudar também. Por quê? Eu conheço um país cujo presidente da República é reeleito 40 vezes. É democracia esse país? Não tem como ser. Não é democracia, isso é ditadura. Talvez se conceitue democracia no direito do voto, mas com uma reeleição só, no máximo 8 ou 10 anos. A partir daí você é ditador. Então, alguns que nós conhecemos hoje, tanto aqui na América, né, como lá no leste europeu, não são democratas, são ditadores. Reelege periodicamente, quanto? 40 anos, 30 anos? Porque o cara não sai do poder, não sai do poder, ele consegue na mão, mexer a máquina. Então, o conceito de democracia vai modificar. Eu estou dando um exemplo, né? Não sou o Papa para dizer isso. Mas eu definiria. Democracia é qualquer estado ou país que tenha no máximo uma reeleição, um belo espaço depois. Mas isso vale não só para o presidente. Eu, por mim, valeria para os deputados, vereadores e senadores também. Você tem 2 mandatos, depois tchau, vai para casa. Faz outra coisa da vida. Outra coisa. Mas depois de 8 anos, tá bom, pode voltar como candidato novo e tal. Então, o conceito de democracia, eu tenho a impressão que muda. Porque ela vale para algum e não vale para outro. E nós estamos vendo hoje essa guerra na Ucrânia, Rússia. Um pouco da Rússia é ucraniano. Um bom pouco da Ucrânia é de russo. Eles estão se integrando. Agora, os homens estão pegando em arma. O que você é? Ucraniano. E você? Eu sou russo, mas moro do lado de cá, então atiro para lá. Então, o conceito étnico de pátria vai sumir. Vai existir o quê? Nação. Povo. Esse povo dessa raça, esse povo daquele. Mas estão no mesmo estado. Né? Como eu disse a você anteriormente, a Itália é um estado único com várias nações lá dentro. Né? Tem um monte de nação dentro da Itália. O italiano do norte dificilmente entende o que o calabrese fala. O napolitano. O meu avô materno era toscano. Levei ele num restaurante aqui em São Paulo, na Cantareira. E tinha um cantor napolitano cantando. Aí eu falei, não, o que o senhor acha do cantor? Eu falei, não sei, mas eu não sei que língua ele está falando. Né? Como? É napolitano? Italiano não. Isso aí é napolitano, lá perto da Grécia. Não é italiano. Quer dizer, então veja aqui, um estado com várias nações. Né? A Alemanha tem isso, o leste europeu tem isso. Né? Então, eu acho que vai haver muita modificação no conceito de fronteira, no conceito de democracia. E com isso você tem que pôr de fundo na educação. Claro. Quer dizer, formar para quê? Para ocupação. Para ocupação sempre. Quer dizer, que é o diploma, depois põe na parede ali, guarda bonitinho. Eu me lembro, se você me permitir, claro, vou contar uma história. Espaço é seu, aí. professor. Quando eu estava no ápice da Anhanguera, né, Bolsa de Valores, modelo, um sucesso e tal, eu saí 3 vezes aqui do país. Uma para fazer uma palestra em Harvard para os doutorandos em gestão. E 2 em Stanford. Na Califórnia. Universidade de Stanford. Bom, então, eu vou contar essa porque foi a segunda de Stanford, né? A primeira eu fui lá falar sobre a Anhanguera Case. Como é que eu podia ter tantos mil alunos, quase meio milhão de alunos, com que currículo, que formação, o quê? Fui lá. Falei lá 1h30, tinha 400 reitores ali. Os alunos de mestrado, doutorado e tal. Aí passou um ano, me convidaram de novo, para vir fazer uma outra palestra, porque são novos alunos. A Anhanguera Case, a Bolsa de Valores e tal. Eu fui lá. Cheguei no domingo, a minha palestra era na quarta-feira. Aí o vice-reitor me chamou, vem cá, preciso de um favor seu. Perdão. Faltou um palestrante aí que ia falar sobre o futuro do emprego. Falei, e daí? Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu não vim aqui falando, não preparei nada. Falei, mas eu resolvo isso aí. Quarta-feira eu estou pronto, pode marcar. Entrei lá 11 horas da manhã aqui. Falei, minha gente, eu vou contar uma história para vocês. Havia um rei na Europa, um rei famoso, que tinha um filho. O filho tinha 18 anos, já pensando no reino. Falou, pai, eu queria assumir uma parte aí, alguma coisa, né? Aí o rei falou, não. O que você gosta? Você quer ser formado em quê? Ele falou, eu queria ser caçador, né? Caçador, boa ideia. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar aqui no país vizinho um curso de graduação em caça. Você vai sair formado caçador. Fechado. Ele tinha 18 anos, mais 4, 22. Aí ele voltou depois de 4 anos. Pai, já sou formado em caça. Estou pronto. Falei, mas caça do quê? Passarinho, bicho, jacaré? Ele falou, não, eu gostaria de caçar voadores. Voadores. Então você volta no país tal, você vai fazer um mestrado em caça de voadores.
E aquela plateia tinha 400 reitores ali, né? Aí ele foi lá, ficou mais 2, 3 anos, fez o mestrado. 2 anos. Aí voltou. Pai, agora eu sou formado em caça, especialista em voadores. Eu estou pronto. Eu falei, não, senhor. Que tipo de voadores será que você tem que pegar? Aí ele consultou aqui, ali, e falou o seguinte: eu queria caçar dragão, pai. E naquela época, Idade Média, o conceito de dragão, um animal voador fantástico, né? Tá bom, então você vai para tal lugar, na Inglaterra, que tinha essas boatos aí, você vai fazer um doutorado em caçar dragão. Pô, pai, legal. Ele foi lá, fez o doutorado dele e tal. Aí voltou, já tinha seus 28 para 30 anos. Falou, pai, como é que é? O que eu vou fazer agora? Falei, filho, profissão que não tem. Tenho ocupação. Eu vou criar uma universidade e nela vai ter uma disciplina como caçar dragão. Você pega e ensina lá. Aí eu caçar dragão. Não existe dragão, idiota! E o cara foi indo, pensando numa profissão que não existia. A ocupação, o pai arrumou. Olha, você vai dar aula na disciplina. Mas caçar dragão não existe. Bom, a plateia caiu de costa, né? Por quê? Tem gente ainda formando caçador de dragão por aí. Olha aí, essa frase é forte. Tá claro, não? Você forma um garoto de 20 aos 25 anos, numa profissão que não decolou e não vai decolar. O dragão não voa. Nem existe. Nem existe. Então, a gente tem que entender que uma universidade, um centro de formação profissional, tem que fazer uma coisa projetando para o futuro. Projeto de vida da pessoa. Quer dizer, como é que eu vou ensinar hoje um jovem que está no ensino elementar a sonhar com alguma coisa? Primeiro, a tecnologia, informática, como chama? Celular, joguinho e tal. Hoje nos Estados Unidos, isso já está na idade de 10 a 14 anos. Todos. Quando ele vai fazer o high school, que é o colegial, ele já domina toda essa tecnologia. Então ele pode escolher ir para engenharia ou ir para letras. Ele já sabe tudo. Sabe digitar, sabe compactar, sabe formatar. Porque ele hoje já tem loja virtual lá. Você passa o código de barra no caixa e entra. Cada produto que você pega no carrinho, você pegou o código de barra, está aqui. A hora que você sair, a sua conta está pronta. Não tem gente. Não tem gente lá dentro. Então, isso é comum. A Google, por exemplo, está um trabalho grande assim, e outros aí, né? A Amazon. Essa mudança tecnológica tem que ser assimilada o quanto antes. Dos 10 aos 14, dos 10 aos 15. Se você fazer um colegial, aprender no colegial, eu acho que é tarde. Já perdeu tempo. Perdeu tempo. Como nós vamos ter inúmeras ocupações no futuro, de coisas que não existem ainda, mercados que não existem. Imagina, eu quero ser caixa de uma loja da Google em Nova York. Onde você mora? Eu moro em Zâmbia. Porque é da sua casa que você vai ser o caixa. Claro. Não tem um espaço físico lá. Então, essa função mudou. Né? É futurista? É futurista. Mas já está ocorrendo. E se você não aprender rápido, quando você se formar, já não tem mais aquilo lá também. Não tem mais aquilo lá. Então tem que tomar muito cuidado. 4 anos numa universidade, daqui 15, é muito. Eu conheci também num seminário que fui aí no exterior. Tem uma universidade em Nova York, isso já faz 10 anos, né? Ela dá um diploma, formado em ciência da computação. Atrás está assim, validade, 4 anos. O diploma tem validade. Agora, você imagina 10 anos atrás, quem trabalhava com Fortran, Basic, né? E trabalhava com uma linguagem estruturada. Esse diploma não vale nada. Exatamente. Como não vale o marqueteiro que fez marketing antes do marketing digital? O marketing antigo acabou. Você vai fazer o quê? Outdoor e santinho no semáforo? Exatamente. Não tem mais. Hoje o marketing é totalmente digital, redes sociais. Então, essa mudança, quem viver verá. O que nós, educadores, temos que pensar é o seguinte: como preparar essa meninada para fazer isso? Né? Fundir cursos, fazer cursos híbridos, né? Medicina com eletrônica, a odontologia com construção, sei lá. E quebrar os paradigmas, né? Quebrar os paradigmas. Eu sou médico, claro. Eu sou engenheiro. Não, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ser os dois. A telemedicina hoje. Telemedicina hoje é um sucesso. Por quê? Total. Você vai uma vez no médico, ele olha a garganta assim, né? Você não tem nada e tal. Aí vem ter um remédio aqui, um aí, muito bem. O retorno, para que você vai lá? Você liga no canal dele, doutor, melhorei, estou bem e tal, tal. Ó, faz isso, faz isso, tal. Mais um retorno. Paga uma taxinha mínima, não precise ir mais ao médico. Caso de urgência é diferente. Então a telemedicina está mudando. Está mudando muito. Então o médico que se forma hoje, se ele não tiver uma grande eletrônica no curso, ele vai apanhar no final. Uma coisa que você falou, acho que na outra entrevista da semana passada, o sujeito educacional é o aluno. Acontece, e talvez o aluno tem mais perspectiva do que está vindo, porque ele está vivendo aquilo lá, do que o mestre. Então, esse eu imagino que é um desafio também.
o mestre ensina, mas na verdade quem está vendo o que está acontecendo é o aluno. Aprende ele. Então o mestre é mais um motivador, talvez um facilitador, claro. E talvez as perspectivas que estão vindo estão mais com o próprio aluno que está vivendo aquilo lá. É o self-learning, ele lê em casa. Então. Em casa. Bom, quem criou essa aula invertida, quer dizer, você aprende em casa e vem tirar dúvida aqui, foi Harvard. Harvard sempre fez isso. O professor não está lá. Eu falo, ó, capítulo 1, 2, 3, 4 para semana. Você estuda onde você estiver, na biblioteca, está aí, na sua casa e tal. Eu, sexta de manhã, estou aqui para tirar dúvida. E se o cara não estudou... Não tenho dúvida, estudei também, não tenho dúvida. Se o cara não tem dúvida, provavelmente ele talvez não tenha estudado. Ou estudou tudo, não tem dúvida. Ou não tem dúvida, não, tudo bem também. No primeiro caso ele vai tomar pau, no segundo ele vai ter sucesso, né? Então isso aí a gente tem que entender que... Agora, eu acho que nós temos que pensar em currículos unificados, híbridos, mas não o curso de graduação. A disciplina mesmo, o currículo, a maneira de... Porque mistura tudo, né? Mistura tudo. Como vai ser uma enfermeira daqui 10 anos? Ela vai ter que mexer com parafuso. Sem dúvida. Quer dizer, o lubrificante, sei lá, com polietileno, né? Para passar na testa. Mas como vem a questão da aptidão? Porque hoje, ou no passado, eu ainda falo muito assim, não, eu não tenho aptidão para números. Eu não tenho aptidão para ciências. O meu negócio é humanas. Legal, mas as coisas... A aptidão a gente tem que entender o seguinte. Eu me lembro, eu era professor de cursinho na época, e por incrível que pareça, eu comecei a coletar aptidões, né? Eu achei que tinha 5 ou 6, já estava na 67, mas eu vou parar porque vou ficar louco aqui. Mas muita aptidão você nasce com. Por que você nasce? É herança genética. Alguém aprendeu lá atrás e passou para você. Veio quimicamente no DNA. Veio quimicamente veio. Então, alguma parte está aí, do pai, da mãe, do avô, do bisavô, muito bem. Só que o mundo, o palco que está na sua frente não é aquele. Então você tem que aprender novas. Exato. Né? Na minha geração, uma aptidão que ninguém tinha era datilografia, eu não sabia. Aí de repente pulou, porque não precisou, já pegou no computador. Então, essa aptidão para datilografia, morreu. Então, as aptidões vão também evoluindo e tal. É importante que você tenha o maior número de, né? Há psicólogos aí, psicoterapeutas, que discutem às vezes o seguinte: eu passo numa rua e falo assim, puxa, eu tenho a impressão que eu já vim aqui, eu conheço a esquina aí, mas nunca vim aqui. Aí eles começam a pensar, peraí, eu não vim, mas meu pai veio, o meu avô morou aqui. Então há uma passagem genética, há uma teoria de estudo sobre isso, que muita herança genética nossa que veio, ela não morreu. Biologicamente ela veio. Biologicamente. Então eu fui a primeira vez que fui na Itália, eu fui numa praça, por coincidência, Piazza Garibaldi, né? Um grande carbonário. E eu virei esquina, olhei, minha mulher falou, o que aconteceu? Eu falei, não sei, está se sentindo bem? Não, eu acho que eu já tive aqui. Gravei, tirei foto. Bom, eu não tive lá, mas eu não tenho certeza se uma avó esteve lá, bisavô, alguém esteve lá. Então essa memória histórica, em parte, é responsável por algumas coisas. Isso ainda é matéria de estudos, não tem nada assim muito definitivo. Mas de qualquer maneira, o código genético vai ter uma influência nessas ocupações de futuro bastante grande. Eu estou falando em termos racionais, psicológicos, eu não estou falando da química ainda, né? Que química é essa? Que física vai ser essa? Porque uma coisa eu não vou puxar a sardinha pro meu lado, eu sou matemático de formação. A matemática está pronta, qualquer que seja a evolução, vírgula, e qualquer que seja a dimensão do estado que você esteja. A equação do primeiro grau é um fenômeno monodimensional. A equação do segundo grau é um plano, né? É 2 dimensões. Uma equação com 3 variáveis está no espaço tridimensional. Mas em termos dinâmicos, nós temos uma equação com 6 variáveis. Que espaço ela é? Ela é de um espaço hexadimensional. Onde é que ele está? Não sei. Ele está por aí, eu estou dentro dele. A dimensão 1 dentro da 2, a 2 dentro da 3, a 3 dentro da 4. Então você tem uma teoria toda que a matemática está pronta. Se naquele país, se naquele planeta tiver um hominho verde assim, que eu não sei o que é, a física lá não é a mesma. A química não será a mesma. Mas a matemática? Mas a matemática mesmo. A filosofia vai mudar a filosofia. A sociologia pode até não existir. Mas a matemática está pronta. Então, meio que puxando o sardinha, mas sem puxar. Meio puxando do lado, mas aí uma visão prospectiva, né? E de fato tem grandes matemáticos hoje, que eu conheço muito. Já tem até o prêmio Nobel de Matemática em teatro, ganho por 2 brasileiros. Então é toda uma teoria muito bonita e dá para se trabalhar muito bem. Mas essa perspectiva de futuro, se você colocar na educação,
Você tem que ter pressa, o que é um grande inimigo do Estado brasileiro. Quando nós aprovamos a Base Nacional Curricular Comum, nós tínhamos um levantamento, tinha um banco de dados do INEP, do IBGE na mão. O Brasil tinha mais ou menos 2 milhões e meio de professores que só ensinam conteúdo. Como é que eu vou treinar 2 milhões e meio de professores a trabalhar com competências e habilidades? Ah, mas é fácil, vamos fazer um curso ali online? O MEC faz o curso, peraí. Desses quase 3 milhões de professores, mais de 1,5 milhão, faltam 5 anos para aposentar. Você acha que um cara com 30 anos de serviço, na beira da aposentadoria, vai querer fazer um curso e mudar de conteúdo para competência? Quer dizer, ele andou com 2 pés a vida inteira, você quer ensinar ele a andar com um pé só? Então é impossível treinar 3 milhões de pessoas. Ou seja, mais algumas gerações vão ficar no sistema antigo. O que preocupa é que eles não vão estar preparados para a sociedade do futuro. Subemprego, subocupação, ou nenhuma, que é o caso dos nem, né? Nem estudo, nem trabalho. Vai ter que ter um sistema de cesta básica gratuito, porque não vai aguentar essa turma aí. Um planejamento familiar terá que ser necessário. Então, ver, tudo isso aí são novidades críveis, sim, possíveis. Não é sonho, porque está acontecendo aqui, ali, você vê, né? Então, a humanidade tem gente muito boa pensando, viu? Carbonari, uma pergunta que eu queria fazer é a importância dos pais na educação. Quer dizer, a gente falou um pouco de que os jovens ali estão por si só já aprendendo o que está acontecendo na realidade, fazer gamers, e bombo na internet, tem seguidores, é um universo, só para dar um exemplo. Muitas vezes os pais ali não estão conseguindo nem acompanhar aquilo lá, porque eles estão fora. Não acompanha. Antigamente... Eu já não acompanho mais o meu neto. Exato. Eu sei o que ele faz. Não. Eu tenho noção do conteúdo, mas eu não consigo acompanhar. E eu queria que você estendesse um pouquinho um pensamento sobre a importância dos pais na educação, claro, como ele influencia ou não, porque os pais estão meio desconectados com o que realmente está acontecendo, mas tem uma influência grande. Tá certo. E a subpergunta é, as escolas têm responsabilidade sobre uma parte da educação, mas não sobre princípios e valores? Claro, quer dizer, como é essa questão da importância dos pais? Olha, eu penso assim, alguns exemplos que estão acontecendo e já volto nisso aí. Durante a pandemia, eu moro num condomínio em Campinas, onde tem muita avós, pessoal já mais antigo e tal, me lembro. E eu vi uma senhora andando na rua, com 15, 12 crianças, de mão dada e tal, andando na rua, ia no parquinho, voltava. Eu me falei, pessoal, pode me dar uma explicação aqui? O que a senhora está fazendo com essa criançada? Ele falou, eu sou pedagoga, sou professora, e os avós me contrataram para dar aula para eles, porque a escola está fechada. Ali tinha aluno de primeira série, de segunda, terceira, quarta, de alfabetização, vai no parquinho, ensina a escrever. Ela estava dando aula a domicílio. Note que é uma outra profissão, uma ocupação boa. Essas crianças perderam alguma coisa da escola está fechada? Não. Tiveram a série normalmente, o livro-texto normalmente, acesso ao computador normalmente. E as crianças de periferia que as escolas públicas fecharam? Quem pegou na mão das crianças? Porque eu tenho idade, vocês têm idade aqui, de pegar e aprender sozinho. Como pega um garoto de 4 anos e ensina ele a escrever sozinho? Não tem jeito. É uma linguagem, né? É uma coisa nova para ele. Então, eu acho o seguinte, surgiu um grande movimento no Brasil, fortaleceu-se por causa da pandemia, e hoje é um projeto de lei do homeschooling, a educação em casa. Se a sua mulher é pedagoga, se você é um professor, está resolvido o problema. Se é engenheiro, bom, ensina matemática e física para ele. Agora, evidentemente, isso é bom nos anos elementares. Aí você fala, bem, como é que eu controlo a avaliação? Bom, você dá aula para seu filho, sua filha, vai chegar numa série sua, quinta série ou quarta, até, ele vai numa escola e ele faz exame de proficiência lá. Ó, eu entrei aqui na quinta série, tá bom, parabéns. Só que da quinta para baixo eu fiz em casa. Então, esse homeschooling tem muito exemplo bom na Europa, nos Estados Unidos, principalmente o americano, que ele tem os direitos garantidos. Não, meu filho, eu quero que estude na escola amarela. Vai ser amarela. Mas não tem amarela, então estuda em casa. Então, tudo isso aí vai ter uma revolução na educação. Quer dizer, a falta de treinamento de professores, que vai ser uma lástima. As escolas públicas, nessa época de pandemia, perderam 2 gerações de jovens, 2. Eles vão se formar retrasados. Essa semana deu uma notícia fantástica na Folha de São Paulo, no Estadão, não me lembro, que um garoto que entrou no colegial e não sabia o que era equação no primeiro grau, que é coisa da 6ª série. Eu vi essa notícia. Então o que acontece?
Você imagina perguntar para ele o que é raiz quadrada, ele se mata. Né? Então, quer dizer, a gente tem que entender assim, a pandemia tirou o Brasil da escola. Quem tinha condições, o colegial para frente, ensino superior, já tinha aula online, o cursinho ajudava e tal. Essas crianças são uma grande preocupação. Né? Além de não ir à escola, também não ia ao professor. Ele ficava na rua, põe uma mascarazinha lá, lavava a mão com álcool e acabou. Mas o estudo, quer dizer, a aquisição de competência, isso não teve. Então o Brasil perdeu em 2 anos, perdeu 2 gerações. Isso aqui daqui 10 anos vai causar um desemprego em massa, que vai ser os nem, né? Nem estudou e nem trabalhou. Isso vai ser uma desgraça para o país. Agora, isso aí são ideias que já estão acontecendo. Então o homeschooling, né, essa autoinstrução, terá um grande futuro. Então a mãe vai ensinar em casa, o pai também. Vai chegar uma hora, ele faz o exame de suficiência naquela escola lá. Vai embora. Chegou na época do vestibular, você está pronto, vai onde você quiser, acabou. Os materiais para acompanhar esse material que à vontade hoje. É. À vontade. À vontade, à vontade. É como eu falei, o self-teacher, né? Ele faz a aula na casa dele, grava e vende para quem quiser. Eu quero uma aula de logaritmo, está aqui, número 43, pega aí. Né? Então a gente tem que pensar que as coisas estão mudando, estão se robotizando, automatizando. Eu me lembro, na minha geração, quando eu dava aula em ginásio também, né? E eu tive um professor aqui na PUC São Paulo, um amigo e tal. Ele falava assim, quando você for numa escola, você pergunta lá, quanto mais PA, PG e logaritmo o professor der, é melhor a fanfarra, hein? Os alunos iam na fanfarra, não iam estudar. Porque PA e PG sabe para quê? É uma noção de crescimento. Conhecimento abstrato e tal. Logaritmo. Eu sou da época da tábua do logaritmo. Você pega o logaritmo aqui, não precisa nem saber o que é. Então tem certas coisas que ficaram no passado. Ora, se é da sua geração, você ensina as suas crianças, eu ensino as minhas. Agora, as coisas tem que tirar fora, né? Tirar um monte de quinquilharia que está na escola curricular nossa. Enxugar. Enxugar e pôr coisa nova. Né? Não tem sentido mais eu criar curso de datilografia. Não existe essa função, essa ocupação? É o dragão. É o dragão. É a geometria descritiva que o Napoleão usava, é outro dragão. Então, quer dizer, a gente tem que modificar o conceito de educação. E o homeschooling o homeschooling é uma parte que será importante, porque talvez na periferia ou nas grandes cidades que não tenha recurso para dar escola, você tenha que trazer essa garotada em alguma casa. Aquela professora ali, pega 10, você pega 5, pega 20 alunos. Evidentemente você vai cobrar, o Estado vai pagar, mas esse conceito de escola que nós vivemos nesse início do século XXI, não chega no 22, acho que não chega nem no 21 e meio. Portanto, vai haver uma revolução nesse meio aí. E né? Princípios e valores faz parte do... Então, aí é um problema de crença. Moral, princípios moral, e valores. Claro. Se você nasce com a filosofia A e a esposa a filosofia B, então primeiro você se acerta aí antes de falar com a Exato. Acertou? A mais B? Dividiu por 2? Tá bom. Então agora vamos falar com eles. Olha, isso aqui é uma moral boa, um bom costume, quer dizer... Porque isso, tem muito disso, né, Carbonari? Eu estou vendo o exemplo na guerra da Ucrânia hoje. O maior nível de ensino é em casa. A meninada já nasce revolucionário. Né? Então o que acontece? O pai e a mãe que ensinam. Um que é muito frio não dá para ir na escola. O outro que tem bomba, tudo quanto é lado. Quer dizer, então, você vai formando na família o conceito de autoaprendizado, conceito de valor, moral, que pode não ser do vizinho, hein? Tá certo? Agora, alguns princípios básicos vão ter que ser responsável. Respeito à vida, respeito ao seu território, ao seu espaço. Quer dizer, em função de conceitos bem definidos, se faz uma boa sociedade, eu acho. Agora, não será fácil se você pegar uma mãe e um pai radicais, um de cada lado. Você mata a criança. Não, você vai ser isso? Não, você vai ser aquilo. Não, eu quero que você seja isso. Não, eu quero aquilo. Você fica louco. Né? Então, a gente tem que aprender a tentar, talvez, na família, ter um conceito único. E eu estou falando de um conceito de família que já também não vai existir, né? Por questão de gênero. E às vezes por questão de... Então, essa é outra variável importantíssima. Você vê, por exemplo, na Ucrânia mesmo, as mulheres brasileiras e os maridos encomendam a barriga de bebê lá e vai buscar. Quer dizer, o pai e a mãe fazem uma fecundação in vitro e ela cria lá. Aí nasceu, vai buscar. Infertilidade de um, de outro, mas na verdade são os dois férteis. Mas fazem lá. Incrível. Então ali já está hoje, é uma fábrica de bebê. Mas com o sêmen e o óvulo do pai e da mãe legítimo, né? Qual é o conceito de casamento? Não somos casados, não. Resolvemos ter um filho aí para cuidar. Projeto em comum. Opa, então o conceito de casamento é outro. Sim. Eu tenho um relacionamento, meu sonho é ter um menino loiro. E o seu? Não tenho sonho. Então vem cá, empresta seu material, agora um loiro aí. Isso mexe com a base de costumes, né? Total.
O gênero também é outra coisa. Então a gente tem que entender que nós teremos mudanças drásticas nos conceitos nos quais nós formamos. Então, é o que eu digo, eu leio muito, eu estudo muito, eu entendo tudo que o meu neto faz, mas não sei fazer aquilo, hein? Eu tenho noção. Como graças a Deus a gente tem vida curta, né? Chegando aos 80, 90, 100, você morre, então você não precisou daquilo. Mas ele que tem mais 50, 60, vão precisar de muito mais. Essa é uma realidade. Deixa eu fazer uma outra pergunta, aí já é bem... Não sei se é fácil de responder, e já é um extremo da educação, prêmio Nobel. Uhum. O Brasil com 200 milhões de habitantes... Não tem. Porque o Nobel... Qual é a sua visão? Isso é importante, quer dizer, a gente tem perspectivas, tem como mudar isso é a última coisa que a gente tem que se preocupar, ou porque isso é o final de uma coisa muito grande. Olha, eu aprendi uma coisa interessante, principalmente estudando um pouco de Stanford e de Harvard. O governo americano tem um problema. Preciso descobrir uma vacina para o Covid-14. $1 milhão para equipamento que vocês quiserem, ganhem dinheiro. Ele desafia o cientista com grana. Precisamos de um remédio para AIDS. Isso aí saiu já, você viu? O laboratório e tal deu $1 milhão para o pesquisador. Uma cenoura gigante. É a cenoura gigante. Aqui. Então, a cultura americana, ocidental, ela é uma cultura competitiva, é até individualista, mas ela banca. Aqui você pega um professor da Federal, ele é tempo integral, dedicação exclusiva, e escreve um artigo, 2, e fica fazendo greve de vez em quando. Então. Quer dizer, não vai sair prêmio Nobel daqui nunca. Não tem. Agora lá sai um monte. Teve cara que ganhou 2. E bons caras. São cientistas bem acionados, quer dizer, se é $1 milhão aqui, 1 milhão ali, 2 ali, ou 5, seja o que for, quer dizer, é impulsionado a prêmios. Prêmio a cenoura, é o mérito. Agora, o mérito todo mundo tem, quer dizer, você tem valor. Tem o valor, está aqui, está pago. Está aqui, conseguiu e tem aplicação para a sociedade. E outra coisa assim, talentos, pessoas muito inteligentes brasileiras vão estudar lá fora. E o tamanho estudo aqui e vão embora também. Exato, isso é outro dilema que eu acho que isso é uma outra coisa. Tem como resolver isso por enquanto? Não, por enquanto não tem. Eu acho que não pelo seguinte, as nossas universidades públicas, estatais, públicas sou eu que fui para a Bolsa. Exato. A escola pública sou eu que fui para a Bolsa de Valores. Public Options. As estatais estão carecendo de dinheiro, não tem dinheiro. Então a pesquisa caiu muito, as bolsas caíram bastante. Quem vai numa escola pública é um cara que é bem formado, né? Estudou bastante lá. Só que você vai ver que é gente que podia pagar a escola. Pagou um bom cursinho, entrou numa universidade pública, e o pobre? Não, o pobre faz a particular quietinho de noite. Eu tive dificuldade. Aristocracia educacional. Eu tive dificuldade no meu IPO nos Estados Unidos para explicar por que os pobres estudam à noite e os ricos estudam de dia. Porque é o dinheiro, é a grana. Então, o pai banca, estuda na melhor escola. O outro não tem pai, é ônibus, então é difícil. Eu acho que nós vamos ter problemas de formação. Porém, a palavra talento sempre ajuda. Você vê garoto de 14 anos que faz o vestibular e passa. Assim, ele é super dotado. Esse se forma e vai embora daqui. Fazer o quê? Porque senão ele vai ganhar. Eu quero ser cientista, você vai ganhar o salário da universidade. Bom, eu tive uma teoria lá no conselho, que eu já passei até para 2 candidatos aí, o seguinte. A universidade pública, que chame assim, ela tem um fulano que é tempo integral, 40 horas. Mais um auxílio, que é dedicação exclusiva. Eu não sei quanto é, mas ganha 10 aqui e ganha 2 aqui. A dedicação exclusiva é para não ir para fora, fazer pesquisa aqui dentro. Mas não tem recurso. Por que não pega essa dedicação exclusiva, dobra e manda a Bosch pagar, a GE pagar, a farmacêutica e tal? Deixa eles trabalharem fora 2 dias, 3 dias, com os instrumentos da empresa. Putz, isso que eu ia falar. Aí o que acontece? Descobriu um novo remédio aqui, muito bem, volta para cá. Isso, a universidade vai ganhar 30% da patente, a escola tal, você vai ganhar 1%. Quer dizer, em 10 anos muda a universidade pública brasileira com o conceito de tempo integral. Agora o sindicato não quer, aqui tá bom, mas então você não quer pesquisar? Carbonari, quando eu estudei... Vai fazer pesquisa na indústria? Isso é uma coisa assim, muito dramática que a gente percebe assim. Quando você está estudando lá na universidade, você está tendo aula com professores que você ainda não conhece o mundo, vamos dizer assim. Claro. Mas você gostaria idealmente que aquele mestre
tivesse o mínimo de experiência de trabalho daquela aplicação que ele está ensinando. Não, isso aí você vai aprender vai depois. Sim, mas você chega muito cru, você chega muito zerado. Então, acho que uma das coisas que você fez nas suas universidades é tentar colocar os professores com experiência de campo. Senão, como é que vai fazer o projeto de vida da pessoa? Todos eles. Tá certo isso? Corretíssimo. Tem que fazer isso. Porque o professor sem experiência de campo, ele está ensinando teoria. Ele está dentro do conteúdo, não está na competência. Exato. Então, vai ser difícil. Agora, o aluno quer, ele é sequioso para ver a aplicação daquilo. Aí você fala, mas isso aqui você vai usar mais para frente. Isso não vai para frente. Não, você vai aprender depois, a tua empregadora, a tua empresa vai te ensinar. Sim, mas não é nem justo eu chegar. Eu vou dar um exemplo pessoal. Quando eu estava no segundo, terceiro científico, no livro tinha lá números complexos. Tinha uma raiz de -1, número complexo. Você sabia trabalhar com números reais, mas e o número completo? Isso aí vocês vão ver na faculdade. Tá bom. Vai ver na faculdade, vamos ver. Aí entrei na faculdade, primeiro ano, professor lá de Fundamentos de Matemática. Falei, professor, onde é que vai ser dado o número completo? Não, esse assunto colegial já foi. Dancei. Não me ensinaram nada dizendo que aqui, vim aqui e era de lá. Quer dizer, quem foi o maldito que atrapalhou a minha formação? Eu tive que estudar sozinho. Portanto, eu não precisava daquele professor. Ficou no vácuo do conhecimento. Não dá. Então isso é um ponto muito importante. Eu acho que isso motivaria demais. Agora, a motivação é uma coisa interessante. A maneira de você ensinar tem que ser muito realista. Ela não pode ser conceitual. Eu vou dar um exemplo que eu já dei em uma outra palestra aí. É aquela que a turma dá risada, né? Todo mundo sabe o que é potenciação. 2 ao cubo, 2 à quarta, 2 à quinta. O que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quer dizer, a potenciação, ela é formada de uma automultiplicação do mesmo número por si mesmo, não é isso? Quando você fala 2 ao cubo, quando dá? Dá 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então, 2 ao cubo dá 8. Está todo mundo entendendo aí, né? Aqui é o 2, aqui tem um cubinho e aqui é o 8. O que é esse cubinho aqui, o expoente? É o número de vezes que a base se automultiplica. 2 à quarta, eu vou multiplicar o 2 por 4 vezes. Então, 2 ao cubo é igual a 8. Como é que chama esse cubinho aí? O logaritmo. Logaritmo é expoente. O 3 é o logaritmo na base 2 para dar 8. E tem cara que, meu Deus, logaritmo é uma coisa tão difícil. Só falar que é expoente. Fala direito, né? Fala direito, cara. Então, quando eu dava aula no ginásio, eu fazia isso. Quando eu estava dando potenciação na sexta série, eu já dava logaritmo ali já. Sensacional. Eu falava, troca o nome. Saber então, falar, saber motivar fazer o cara entender. Então, você viu o logaritmo rir, logaritmo é expoente. Pronto, acabou. Professor Carbonari, estamos chegando, passa voando, principalmente com entrevistas assim. Desculpa ter falado muito. Não, a gente tem que fazer outro programa para falar muito mais. Aproveitando aí os minutos finais do programa, que foi sensacional, muito aprendizado, inspiração. Vou pedir para você falar para a sua câmera lá, diretamente para os telespectadores, uma dica. Eu sempre peço assim, no final da entrevista, uma dica. No caso, o nosso tema é educação, a gente transcorreu por ele. Para quem está nos ouvindo nesse momento? Olha, eu acho que eu posso dar algumas sugestões. Primeiro, olhar para o futuro da educação. Quer dizer, como é que você aprende? Não é ir na escola para alguém te ensinar, é ver como é que você aprende. Que ideias, que livros, que áreas você quer ir. Então essa definição de quem é você é importantíssima. Bom, quem é você é o primeiro passo. O segundo passo, você tem que escolher algum lugar para melhorar o seu aprendizado. Esse local que melhora o aprendizado, o antigo dizia, vá para a escola. Eu falo, não, vá para as nuvens. Vá para as nuvens, olha só. Vai para o smartphone, para o computador. Aí você leva o computador, eu queria estudar com o Zé, com o João, mas tudo bem, não, arruma uma salinha e essa é a tua sala de aula. Então o conceito escolar irá mudar. As disciplinas que hoje nós temos é um processo taylorista, né? De repetição de tarefas, que nem o Chaplin fez naquele filme. Apertar para a esquerda não sei apertar para a direita, só para a esquerda. Então, precisa mudar esse conceito. A educação, ela trabalha mais agora com aquisição de conhecimentos e competência. Não é eu ensino, você aprende. Não. Eu oriento e você continua aprendendo. Então, o conceito de aprendizagem hoje suplantou o conceito de ensino. Pena que tem muitas escolas de licenciatura de ensino que não fazem aprendizagem. Não aprendem a fazer a aprendizagem. Então, o próximo degrau, escolha a escola. Ou vai para as nuvens, ou vai para o prédio, ou vai na sua casa. Bom, e o olhar sempre atento, a orelha sempre atento para as novidades, né? Tem livro que sai toda segunda-feira, são um livro novo. Compre e aprenda.
né? Compre para manter a economia ativa e aprenda, que você vai trabalhar você. Agora, se você não tem condições de fazer nada disso, eu sinto muito, mas a escola pública pobre, escola pública de periferia sem recursos, não tem sentido, não vai formar ninguém, né? É muito difícil. Então o Brasil precisa tomar cuidado, precisa andar mais rápido. E para andar mais rápido tem que pular etapas. Por que primeira série, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, pega no primeira e segunda, faz um exame, ó, já sei, vai para a oitava. Exame de proficiência, que prova o que você tem de conhecimento. Ó, eu sei isso e sei aplicar isso. Aí fiz o exame, está aqui, tirei 8. Você vai querer que eu faça mais 2 anos ainda? Perder tempo, pô. Vai perder tempo. Então, e essa molecada vem com esse conceito, viu? Ótimo. O homeschooling já é um auto-schooling, que às vezes o pai e a mãe não sabem, mas ele sabe, o garoto sabe. Então, esse autoaprendizado é um caminho para o futuro. Das ocupações, dos negócios e do seu posicionamento frente ao que você quer ser. Né? Eu quero ser um construtor, tá bom? Então, o caminho é esse. Não, eu quero ser filósofo, é aquele. E isso aí vai se integrando no futuro. Então, eu acho que a educação séria é isso aí. Aprendizagem e o autoconhecimento. É fundamental essa linha porque nós não veremos escola como vimos antes, né? Carteira, giz, lousa, algo que não... Então, e aonde é que está a secretaria? Está nas nuvens. Maravilha. E onde é que está o conhecimento? Está nas nuvens. Então, tudo isso aí muda, nessa década mudando. E a pandemia veio no mundo todo para apressar outras coisas, né? Apressar. Professor Carbonari, queria agradecer demais a presença, todos os aprendizados, as dicas e a inspiração que você trouxe aí para os nossos telespectadores. E as portas mais do que abertas aí do programa para... Temos que fazer isso de novo, temos que trazer outros temas mais específicos. Hoje só foi um apanhado, é tanta coisa, hoje foi um apanhado geral que já valeu demais. Então agradecer muito. A TV é demais, né? Não, exato, a TV é mais, Brasil. E agradecer muito os nossos telespectadores, certamente muitos aprendizados, muita inspiração, muitos exemplos a seguir. Se vocês ouviram e digeriram muito bem todas essas dicas, vocês vão sair muito melhor e ter uma vida aí bem mais produtiva e inspirada. Muito obrigado pela audiência e fiquem todos muito bem. Até o próximo programa Business 360. Um grande abraço.